A chave girou com um som de vidro quebrando. Lembro do clique metálico que dividiu minha vida em antes e depois. Minha mão na maçaneta gelada, queimando de frio. As dobradiças sussurraram quando empurrei. Não um rangido. Um sussurro. Como se a casa tentasse me avisar para voltar. Preservar a vida que eu pensava ter, por mais um momento abençoado de ignorância. Mas eu não voltei. A porta se abriu. O ar me atingiu primeiro. Quente, denso, carregando o perfume dele, misturado com algo floral e jovem. O perfume dela. Aquele que eu havia elogiado 3 semanas atrás no almoço de domingo. Que fragrância linda, eu disse, sorrindo para ela do outro lado da mesa, enquanto Marina, minha filha, radiava ao lado da melhor amiga. A luz da tarde entrava pela janela do quarto, dourada e suave, pintando tudo com mentiras cor-de-mel. Partículas de poeira dançavam no feixe de luz. Observei-as flutuando, suspensas, e pensei absurdamente. Que lindo! Então os vi. Ricardo, meu marido. 46 anos, grisalho nas têmporas daquele jeito distinto que me fez apaixonar por ele num jantar há 19 anos. De costas para mim, os ombros que massageei incontáveis noites, quando o estresse do trabalho enrijeceu seus músculos. E ela, Júlia, 24 anos. A melhor amiga de Marina desde a faculdade. A garota que passou natais à nossa mesa, que chorou no nosso sofá sobre términos enquanto eu fazia chá, que me chamou de segunda mãe, com sinceridade aparente que fez meu coração inchar. Estavam na cama que arrumei naquela manhã. Os lençóis, algodão egípcio, 800 fios, o conjunto pelo qual gastei demais no nosso aniversário, estavam enrolados neles como cúmplices. O tempo fez algo estranho. Esticou e comprimiu como um pulmão, lutando para respirar. Não conseguia me mover, falar, nem processar o que via, porque meu cérebro continuava tentando reescrever a cena em algo aceitável. Ela virou a cabeça. Júlia? Olhou diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram através do quarto, através dos destroços do meu casamento. E ela sorriu. Não um suspiro de choque, não vergonha ou horror. Um sorriso deliberado, curvando nos cantos dos lábios como fumaça. Seus olhos azuis, os olhos da melhor amiga da minha filha, seguraram os meus com algo que transformou meu sangue em água gelada. Vitória. Era isso que o sorriso dizia. Eu venci. 6 semanas antes. A vida era normal. É para isso que continuo voltando nas noites que não consigo dormir, a maioria delas agora. Como tudo parecia completamente, devastadoramente normal, enquanto o chão sob mim já desmoronava. Ricardo e eu estávamos casados há 18 anos, juntos há 19. Nos conhecemos quando eu tinha 23 anos e ainda acreditava no tipo de amor sobre o qual canções são escritas. Ele tinha 28, confiante, bem-sucedido em incorporação imobiliária comercial, com uma risada que enchia ambientes. Construímos uma vida linda. Tivemos Marina quando eu tinha 25, uma filha com meu cabelo escuro e os olhos verdes dele. Compramos uma casa num bairro arborizado de São Paulo. Trabalhei como designer gráfica freelancer, o que significava estar presente para Marina enquanto mantinha minha carreira. Éramos felizes, não éramos? Essa é a pergunta que me assombra agora, vasculhando os destroços das minhas memórias. Éramos realmente felizes? Ou eu apenas era habilidosa em me convencer disso? A distância surgiu tão gradualmente que não notei. Ou talvez tenha notado e escolhido não ver. Ricardo chegando tarde do trabalho. Razoável, grandes negócios, mercado competitivo. O celular virado quando checava mensagens. Compreensível, confidencialidade de clientes. Como tomava banho imediatamente ao chegar antes mesmo de me cumprimentar. Natural, sempre gostou de lavar o dia. Coisas pequenas, coisas minúsculas que qualquer esposa confiante explicaria. E eu expliquei. Meu Deus, como expliquei! Está tudo bem? Eu perguntava no jantar. Tudo, só estresse do trabalho? Ele sorria, apertando minha mão na mesa. Então não me preocupei. Ignorei a vozinha que sussurrava, algo está errado, e foquei na vida que construímos. Marina havia se formado e morava no centro, começando a carreira em marketing.
Os negócios de Ricardo prosperavam. Estávamos planejando uma viagem para a Itália, no nosso aniversário de 20 anos. Estávamos bem. Até Júlia começara a aparecer mais. Marina e Júlia eram inseparáveis desde o segundo ano da faculdade. Júlia vinha de um passado difícil, pais divorciados, mãe que se mudou e mal mantinha contato. Ela se agarrou à nossa família com a intensidade de alguém faminto por estabilidade. E eu a acolhi. Senti pena dessa garota. Quis fornecer o calor maternal que lhe foi negado. Sua mãe é incrível, ela dizia para Marina na minha frente, voz doce como mel. Você tem tanta sorte. Eu sorria, aquecida pelo elogio. Nunca vendo pelo que era. Um mapeamento do território. Ela começou a aparecer mesmo quando Marina não estava. Estava no bairro, dizia, toda sol e inocência. Pensei em dar um oi. Ricardo estaria em casa nessas tardes, trabalhando no escritório dele. Eu fazia café para nós três, conversava sobre a procura de emprego dela, oferecia conselhos, fazendo o papel de mentora, de mãe, de tola. Júlia é uma garota doce, Ricardo disse uma noite depois que ela saiu. É sim, concordei, carregando a lava-louças. Ela teve uma vida difícil. Fico feliz que possamos estar aqui para ela. Ele veio por trás, envolveu os braços na minha cintura, um gesto raro ultimamente. Inclinei-me nele, grata pelo afeto. Você tem um coração tão bom, murmurou no meu cabelo. Lembro de sorrir. Lembro de me sentir amada. Agora lembro diferente. Agora sei o que ele realmente pensava enquanto me segurava. Agora entendo que cada momento terno havia se tornado uma performance. Os sinais se multiplicaram. Uma colônia nova, mais picante. Pensei em experimentar algo diferente, disse quando comentei. A academia que começou a frequentar religiosamente. Voltando à forma, explicou. Não estou ficando mais jovem. Como angulava o celular durante o jantar, dedos voando sobre o teclado. Com quem está conversando? Perguntei uma vez. Só o Miguel sobre o negócio Thompson. Miguel era seu sócio. O negócio Thompson era real. A explicação era plausível. Eu quis acreditar, então acreditei. 3 semanas antes de abrir aquela porta, Marina convidou Júlia para almoçar. Fomos a um lugar novo no centro. Marina estava empolgada com uma possível promoção. Júlia tinha acabado de começar um emprego novo como coordenadora de mídias sociais. Ricardo estava de bom humor, brincalhão e engajado de um jeito que não via há meses. Lembro de pensar, que bom, estamos voltando ao normal. Júlia usava um perfume floral naquele dia. Leve, feminino, primaveril. Quando me abraçou, peguei o cheiro por completo. Que fragrância linda, eu disse. O que é? Jo Malone, Peonia e Blush Suede. Lindo! Ela sorriu para mim. Então olhou para Ricardo. Apenas um lampejo de olhar, tão rápido que quase perdi. Mas não perdi. E mesmo então, mesmo com aquele sininho de alarme tocando em algum lugar profundo, expliquei. Ela era jovem. Ele era um homem mais velho bonito. Era natural ela buscar a aprovação masculina. Não significava nada. 2 semanas antes, Ricardo chegou com flores. Lírios, meus favoritos. Para que isso? Perguntei, genuinamente feliz. Preciso de motivo para comprar flores para minha esposa? Ele me beijou. Realmente me beijou, do jeito antigo. E naquela noite fizemos amor. Por aqueles breves momentos, pensei que tínhamos virado a esquina. Dormi com o braço dele ao meu redor, me sentindo segura pela primeira vez em meses. Não sabia que lírios também são flores de funeral. Uma semana antes, notei uma notificação de mensagem no celular dele enquanto estava no chuveiro. O celular estava com a tela para cima no balcão da cozinha. Eu não estava bisbilhotando. Estava apenas lá. A prévia na tela de bloqueio dizia: mal posso esperar por amanhã, mesma hora. Sem nome, só um número. Minha mão pairou sobre o celular. Todo instinto gritou para desbloqueá-lo, olhar, saber. Mas não consegui. Porque olhar significaria que não confiava nele. Não olhei, me afastei. Quem está te mandando mensagem sobre amanhã? Perguntei quando ele saiu do chuveiro. Amanhã? Pareceu confuso.
Ah, provavelmente o Miguel. Vamos nos encontrar com um investidor em potencial. A mensagem parecia casual demais para negócios. Ele riu. O Miguel é casual, você sabe disso. Eu sabia. A explicação fazia sentido. Deixei pra lá. O dia, aquele dia. Acordei com dor de cabeça. Uma dessas dores tensionais que começa na base do crânio e envolve a cabeça como um torno. Vinha tendo-as com frequência. Só estresse. Marina ligou pela manhã. Mãe, posso passar mais tarde? Quero te mostrar opções de móveis para o apartamento. Estarei em casa o dia todo. Venha quando quiser. Ricardo saiu para o trabalho às 8h. Me beijou de despedida. Até à noite. Boa sorte com o investidor. Obrigado, amor. Trabalhei pela manhã. Um redesign de logo para um hotel boutique. Por volta das 14h, Marina ligou de novo. Mãe, desculpa. Surgiu algo no trabalho. Podemos deixar para amanhã? Claro, querida. 15h. Minha dor de cabeça piorou. Decidi ir para casa descansar. Cheguei em casa, subi para deitar. Tomei 2 aspirinas. Troquei de roupa. Indo em direção ao quarto de hóspedes, ouvi um som vindo do nosso quarto. Suave. Quase nada. O tipo de som que normalmente se ignoraria. Mas não ignorei. Fiquei no corredor, cabeça inclinada, escutando. Meu coração começou a bater mais rápido, sem saber por quê. Outro som. Definitivamente do nosso quarto. Talvez Ricardo tenha voltado cedo. Talvez esteja doente. Caminhei até a porta. Coloquei a mão na maçaneta. A chave girou com um som de vidro quebrando. Dizem que em momentos de trauma extremo, o tempo desacelera. Seu cérebro processa tudo em hiperdetalhe, como um mecanismo evolutivo de sobrevivência. Lutar ou fugir. Exceto que não consegui lutar e não consegui fugir. Só consegui ficar ali, congelada na porta, enquanto meu mundo inteiro desmoronava em câmera lenta. Ricardo virou a cabeça, me viu. Assisti seu rosto transformar-se através de uma dúzia de emoções no espaço de um batimento cardíaco. Medo, culpa, cálculo. O cálculo foi de alguma forma pior que todo o resto. Fernanda! Meu nome na boca dele soou como mentira, mas Júlia. Júlia não se moveu, exceto para virar a cabeça e sorrir. Aquele sorriso. Entendi tudo naquele sorriso. Cada pergunta não respondida que tive muito medo de fazer. Cada instinto que suprimi. Cada dúvida que expliquei. Cada pequena traição que pavimentou o caminho para este momento. Ela sabia que eu voltaria para casa. Planejou isso. Não foi um acidente que testemunhei. Foi uma performance, e eu era a plateia pretendida. O som que saiu da minha garganta não foi um grito. Foi menor que isso. Mais silencioso. Um som como algo quebrando debaixo d'água. Como afogamento. Fernanda, espera! Fechei a porta. Fiquei no corredor. Mãos ainda na maçaneta. Corpo tremendo tão forte que não conseguia dizer onde eu terminava, e o tremor começava. Passos atrás da porta. Movimento frenético. Vozes baixas. Dele em pânico, dela calma. Desci as escadas. Cada passo parecendo movimento através de água, através de concreto. Minha mão no corrimão. Foquei nisso. A madeira lisa sob minha palma. Algo sólido. Algo real. Cheguei na cozinha. Peguei um copo d'água com mãos que tremiam tanto que água derramou no balcão. Tentei beber. Não consegui engolir. Ouvi a porta do quarto abrir lá em cima. Passos descendo. Ricardo apareceu. Vestido agora, cabelo desarrumado. Não conseguia olhar para o rosto dele. Fernanda. Sua voz tremia. Por favor, deixe eu explicar. Explicar. A palavra saiu sem vida. Júlia desceu as escadas atrás dele. Totalmente vestida, composta. Como se tivesse vindo de uma visita casual. Como se não tivesse acabado de detonar uma bomba no centro da minha vida. Ela me olhou. Fernanda, acho que devo ir. Acha? Você deveria ter pensado nisso antes de dormir com o pai dela. Saia da minha casa. Júlia se moveu em direção à porta. Na soleira, pausou. Virou-se. A Marina não precisa saber, disse baixinho. Podemos manter isso entre nós.
A preocupação na voz dela soava genuína. Poderia até ser genuína, mas também era estratégica, calculada. Um movimento de xadrez disfarçado de compaixão. Que gentil da sua parte, eu disse, considerar os sentimentos da minha filha. Ela estremeceu. Finalmente, uma rachadura na compostura. Então se foi. Ricardo e eu ficamos na cozinha. Marido e mulher. Duas pessoas que prometeram para sempre um ao outro, diante de todos que amávamos. Mas não éramos mais pessoas. Éramos uma cena de crime. Há quanto tempo, Ricardo? Ele fechou os olhos. Há quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 90 dias de ele me beijar de manhã e à noite. De jantarmos juntos, assistirmos TV, discutirmos a carreira da Marina. 3 meses dele tocando em mim, enquanto pensava em uma garota jovem o suficiente para ser filha dele. Onde? Importa? Sim? Ele se deixou cair numa cadeira. Hotéis, o apartamento dela, o escritório algumas vezes. O escritório. Onde levei almoço. Onde o surpreendi no aniversário dele. Ela provavelmente estava lá aquele dia. Vocês riram de mim? O quê? Não, Deus não, Fernanda. Saiam. Fernanda, saia da minha casa agora. Ele subiu. Ouviu fazendo as malas. Sentei no chão da cozinha. Não porque quis, porque minhas pernas pararam de funcionar. Tentei chorar. Nada veio. Talvez estivesse em choque demais. Talvez meu corpo tivesse esgotado a capacidade de sentir. Fechei os olhos e vi de novo. Aquele sorriso. Não culpa, não vergonha. Triunfo. Ela queria que eu visse. Orquestrou tudo. O horário. Marina cancelando. A porta destrancada. Os pequenos sons. Ela queria que eu entrasse. Mas por quê? Lentamente, horrivelmente, comecei a entender. Ela queria tomar o que era meu. Não só Ricardo. Não só o caso. Ela queria tomar meu lugar. Minha vida. Provar que poderia fazer melhor. Mais jovem. Mais desejável. Ela queria que eu a visse vencendo. Ricardo desceu com uma mala. Parou na porta. Vou ligar, disse. Não respondi. Eu te amo, Fernanda. Acredite nisso. Então se foi. A casa ficou silenciosa. Completamente, devastadoramente silenciosa. Sentei ali no chão frio da cozinha, na casa que transformei em lar, e entendi algo. Júlia havia calculado mal uma coisa. Eu ainda não tinha ido embora. Nos 2 dias seguintes, fiz minha pesquisa. Perfis de mídia social da Júlia. Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu os tinha visto antes, curtido fotos, comentado coisas de apoio. Mas nunca realmente olhei. Não com essa nova lente. Voltei meses, anos. As fotos contavam uma história que fui ingênua demais para ler. Ela na nossa casa. Dúzias de fotos. Natal, Ano Novo, churrascos, almoços de domingo. Sempre posicionada perto de Ricardo. Fotos de restaurantes que reconheci. Lugares que Ricardo disse serem jantares de negócios. No fundo das selfies cuidadosamente cortadas da Júlia, às vezes eu via outra mesa. Outra pessoa. Aumentei uma de 4 meses atrás. Lá no fundo desfocado, o perfil de Ricardo. 4 meses atrás. Ele disse 3 meses. Então aquilo também era mentira. Continuei vasculhando. Postagens antigas de quando Júlia e Marina se conheceram na faculdade. Uma foto de festa. Júlia no centro, linda num vestido curto, segurando um copo, rindo. A legenda. Às vezes você só precisa encontrar uma família melhor. A família melhor. Ela estava procurando uma família melhor e encontrou a nossa. Ou talvez tenha encontrado Ricardo. Peguei o telefone. Liguei para Jenkins Investigações Privadas. O nome da investigadora era Tara Bennett. 40 e poucos anos, ex-polícia. Agora com firma própria. Seu marido e a melhor amiga da sua filha. Ela disse, revisando os formulários. Complicado. Essa é uma palavra. O que espera dessa investigação? Quero entender o escopo total do que está acontecendo. Ela acenou. Posso fazer vigilância de ambas as partes. Documentação de encontros. Verificação completa de antecedentes da Júlia. Registros financeiros se acessíveis.
Análise de pegada digital. Tudo. Quanto tempo leva? Depende. Vigilância começa imediatamente. Verificação de antecedentes. Resultados preliminares em 48 horas. Faça. Ela citou um número que fez meu estômago cair. Mas eu tinha meu próprio dinheiro. Trabalhei durante todo o casamento. Mantive minha carreira. Nunca precisei de Ricardo financeiramente. Algo pelo qual sempre fui orgulhosa. Agora era grata. Mais uma coisa, eu disse. Preciso saber se há outras, se isso é um padrão. A expressão de Tara suavizou ligeiramente. Acha que ela não é a primeira? 3 meses não parecem um primeiro caso. Parece que ele teve prática. Vou investigar. As próximas 2 semanas foram um exercício de atuação. Fiz a esposa ferida considerando reconciliação. Me encontrei com Ricardo 2 vezes para conversas, onde deixei-o pedir desculpas, chorar, fazer promessas sobre terapia e comprometimento. Eu acenava, escutava. Até deixei-o segurar minha mão uma vez. Enquanto isso, Tara e a equipe dela documentavam tudo. Eles ainda estavam se vendo. Apesar das alegações de Júlia de que tinha acabado. Apesar das promessas lacrimosas de Ricardo. Hotéis diferentes, sempre pagos em dinheiro. Celulares descartáveis que o especialista em tecnologia de Tara conseguiu identificar. Tara conseguiu fotos, com data e local marcados. Inegáveis. Ricardo entrando num quarto de hotel. Júlia chegando 15 minutos depois. Ambos saindo separadamente após 2 horas. Isso aconteceu 3 vezes em 2 semanas. Cada vez que via as fotos, algo morria dentro de mim. Aquela parte pequena e estúpida que esperava que ele estivesse dizendo a verdade. Não estava. Ainda estava mentindo. Ainda a escolhendo. Ainda pensando que podia ter as duas. A verificação de antecedentes de Júlia voltou mais interessante do que esperava. Tara me entregou uma pasta grossa. Seus instintos estavam certos. Essa garota tem um padrão. Abri, comecei a ler. Os anos de faculdade de Júlia eram mais complicados do que eu sabia. Ela se envolveu num escândalo no 3º ano, um caso com um professor casado. Foi abafado, resolvido quietamente. A esposa do professor registrou uma queixa. Nada aconteceu oficialmente, mas o professor foi encorajado a renunciar. Ela tinha 20 anos, Tara disse, já mirando homens casados mais velhos. Havia mais. Depois da faculdade, trabalhou brevemente num escritório de advocacia, demitida após 6 meses. A razão oficial foi baixo desempenho. Mas Tara conversou com ex-colegas. Júlia tinha se envolvido com um dos sócios. Outro homem casado. Daquela vez, a esposa descobriu e deu um ultimato. Júlia foi demitida para salvar o casamento. Ela já fez isso antes, eu disse, sentindo-me enjoada. Múltiplas vezes. Ela mira homens estáveis e bem-sucedidos em relacionamentos estabelecidos. Trabalha o caminho através de conexões legítimas, escola, trabalho, amigos. Torna-se indispensável. Então ataca. Por quê? Tara deu de ombros. Sem avaliação psicológica, só posso adivinhar. Mas o padrão sugere que ela não é só atraída por homens casados. É atraída pelo que eles representam. Estabilidade. Sucesso. A família que ela não teve. Ela quer ser eu. Mais ou menos. E está ficando melhor nisso com a prática. Passei a semana seguinte planejando como se estivesse orquestrando uma campanha militar. Ricardo pensava que eu ainda estava decidindo sobre nosso casamento. Júlia pensava que eu estava protegendo Marina. Marina ainda não sabia nada. Era a parte mais difícil. Mas precisava dela ignorante só um pouco mais. O aniversário de Marina era em 3 semanas. Ela estava planejando um jantar. Íntimo. Só amigos próximos e família. Júlia estava convidada, é claro. Ricardo planejava vir. Eu liguei para Marina. Querida, estava pensando, por que não fazemos seu aniversário aqui? Na casa? Mais espaço. Posso te ajudar a cozinhar? Tem certeza, mãe? Com tudo acontecendo entre você e o papai? É seu aniversário. Consigo lidar com uma noite. Deixa eu fazer isso por você. Ela concordou. Passei as próximas 3 semanas me preparando. Não só a festa,
A revelação. Tinha um amigo técnico que me ajudou a montar uma apresentação. A evidência organizada numa narrativa clara e convincente. Fotos, textos, linha do tempo. Tudo. Ia tocar na TV da sala, depois do jantar. Antes da sobremesa, quando todos estivessem confortáveis e desprevenidos. Cruel? Talvez. Mas Júlia escolheu a crueldade primeiro. Orquestrou minha humilhação. Sorriu enquanto minha vida despedaçava. Revide era jogo justo. À noite da festa, me sentia calma. O tipo de calma que vem quando você fez as pazes com incendiar tudo. Marina estava radiante. Linda, gentil, desconfiada de nada. Ricardo chegou. Cumprimentamo-nos educadamente, como estranhos. Júlia chegou atrasada na moda, deslumbrante num vestido azul. Abraçou Marina, me entregou um presente embrulhado, então virou para mim. Fernanda, obrigada por me receber. Claro, eu disse, e sorri. Deixe-a pensar que estava segura. Jantamos, rimos, brindamos Marina. Tudo estava perfeito e normal. Então levantei. Antes do bolo, eu disse. Gostaria de compartilhar algo, uma pequena apresentação. Marina, querida, isso é parte do seu presente. Marina pareceu confusa, mas satisfeita. Mãe, não precisava. Eu quis. Peguei o controle remoto. Liguei a TV. Pessoal, podem se reunir na sala por um momento? Entraram curiosos. Júlia estava perto do fundo, ao lado de Ricardo. Os vi trocar um olhar. Breve. Tenso. O primeiro lampejo de preocupação. Marina estava na frente, empolgada para ver o que a mãe preparou. Apertei play. A tela encheu-se de texto. A verdade sobre Júlia Santos. O sorriso de Marina vacilou. Mãe, o quê? Só assista, querida. A apresentação começou. Fotos de Ricardo e Júlia entrando em hotéis. Datas, locais, evidência inegável. A sala ficou em silêncio. O rosto de Marina perdeu a cor. Virou-se para olhar Júlia, depois Ricardo, depois de volta para a tela. Não, ela sussurrou. Não, isso não é. Mas era. A apresentação continuou. Mensagens de texto projetadas grandes o suficiente para todos lerem. Ela não desconfia de nada. Logo podemos parar de fingir. Então veio o histórico de Júlia. O professor, o advogado. O padrão exposto em detalhe cronológico claro. Patrícia, a esposa do advogado que convidei, deu um passo à frente. Sou eu, disse apontando para uma foto na tela. Meu marido, o que ela fez com minha família? Júlia ficou branca. Você não pode? Posso, eu disse calmamente. É tudo verdade. Tudo documentado. Tudo real. Ricardo estava tentando alcançar Marina, que se afastou bruscamente dele como se tivesse queimado. Marina, por favor, deixa eu explicar. Explicar? A voz de Marina rachou. Explicar o quê? Que você dormiu com minha melhor amiga? A apresentação continuou até o fim. Quando a tela ficou preta, acendi as luzes. Júlia estava chorando. Você não tem direito. Catherine Morrison, minha advogada de divórcio, deu um passo à frente. De contar a verdade? Tudo naquela apresentação é fato documentado. Bem-vinda a processar. A boca de Júlia se fechou. Ricardo me encarava como se nunca me tivesse visto. Fernanda, por que faria isso? Porque aqui, na frente da Marina? Porque Marina merecia saber a verdade, com evidências, para não poder ser manipulada pelas mentiras de vocês. Você nos emboscou? Como Júlia me emboscou? Como ela orquestrou minha descoberta? Como ela sorriu para mim quando encontrei vocês na nossa cama? Marina fez um som, um soluço que parecia vir de algum lugar profundo e quebrado. Ela sorriu? Sorriu, confirmei. Porque isso nunca foi só um caso, Marina. Foi um plano calculado para tomar minha vida. Olha a evidência. Olha o histórico dela. É isso que ela faz. Marina virou para Júlia. É verdade? Você estava tentando... As lágrimas de Júlia pararam. Seu rosto estava endurecendo. A máscara rachando. Você não tem ideia do que é, ela disse. Crescer sem nada. Assistir todo mundo ter famílias perfeitas. Você tinha tudo, Marina. Então você tentou roubar?
O silêncio de Júlia foi resposta suficiente. Marina virou para mim. Segurei minha filha enquanto ela chorava. Júlia pegou a bolsa. Estou saindo. Boa ideia, eu disse. E Júlia, se você contatar minha filha, meu marido ou eu novamente, vou conseguir uma ordem de restrição. E vou garantir que todo empregador nesta cidade saiba exatamente o que você faz com famílias. Você não pode. Posso. E vou. Ela saiu. A porta bateu atrás dela. Ricardo ficou sozinho no centro da sala. Fernanda, podemos conversar em particular? Não? Qualquer coisa que precisa dizer pode ser dito na frente da nossa filha. Catherine, eu disse, pode dar os papéis ao Ricardo? Catherine puxou um envelope da bolsa, entregou a Ricardo. Você foi notificado. Processo de divórcio começa segunda. As mãos dele tremeram ao pegar. Fernanda, por favor. O que preciso é de um divórcio. O que preciso é nunca mais te ver fora de processos legais. O que preciso é que você saia da minha casa. Ele olhou ao redor da sala. Para Marina, que não encontrou os olhos dele. Para mim, firme e inabalável. Vou sair, disse finalmente. Ele foi, ombros caídos, parecendo 20 anos mais velho. Os convidados restantes lentamente partiram. Cada um parando para abraçar Marina, me dizer que fui corajosa. Finalmente, éramos só Marina e eu. Desculpa, eu disse. Desculpa por fazer desse jeito, mas precisava que você visse a verdade. Mãe! Lá, ela pegou minhas mãos. Você me protegeu. Podia ter me contado semanas atrás, mas carregou sozinha até ter todos os fatos. Nunca quis te machucar. Eu sei, mas o papai e a Júlia machucaram. Machucaram nós duas. Me puxou para um abraço. Eu te amo, mãe. Estou tão orgulhosa de você. 6 meses depois, o divórcio foi finalizado. Catherine ligou com a notícia. Acabou. Você está oficialmente solteira. Solteira. A palavra parecia estranha depois de 19 anos. Como se sente? Livre, eu disse. E era verdade. Redecorei o quarto. Tinta nova, móveis novos. Apaguei cada traço de Ricardo. Marina prosperou. Fez novos amigos. Começou a namorar um cara do departamento novo dela. Gentil, estável. E lentamente, dolorosamente, nós duas nos curamos. 1 ano depois, estava num café quando a vi. Júlia. Parecia diferente. Mais magra, mais dura. Mas eu conheceria aquele rosto em qualquer lugar. Ela estava com um homem. Mais velho. Aliança visível. Nossos olhos se encontraram através do café. Reconhecimento cintilou nos dela. Depois, outra coisa. Aquele mesmo cálculo frio. Ela sorriu. Não vitorioso dessa vez, mas também não envergonhado. Um sorriso que dizia: você não me quebrou. Ainda estou aqui. Meu primeiro instinto foi raiva. Vontade de alertar o homem. Expô-la novamente. Mas não fiz. Porque entendi algo naquele momento. Júlia sempre seria Júlia. Continuaria fazendo isso. Mirando famílias. Tentando tomar o que outros construíram. E eu não podia passar minha vida seguindo-a, alertando pessoas. Não podia deixá-la ocupar mais do meu tempo, minha energia, minha vida. Ela já tinha levado o suficiente. Sorri de volta. Não o sorriso ferido de uma vítima. Não o sorriso amargo de alguém ainda preso no passado. Um sorriso de alguém que sobreviveu, que lutou de volta, que se reconstruiu. Um sorriso que dizia: você quis minha vida. Tentou tomar meu lugar. Mas ainda estou aqui. Mais forte. Livre. E você ainda está fazendo a mesma coisa desesperada. Um sorriso que dizia: eu venci. Levantei. Peguei minhas coisas. Passei pela mesa dela sem uma palavra. Saí do café. Saí ela para a próxima vítima. O próximo esquema. Porque ela não era mais meu problema. Dirigi para a casa que reconquistei. Para a vida que reconstruí. Marina viria para o jantar. Eu estava fazendo a massa favorita dela. Íamos assistir um filme e rir, e apenas existir na paz que lutamos tanto para criar. Na garagem, sentei por um momento no meu carro. Olhei para minha casa. Meu lar. Não era o mesmo de antes. Eu não era a mesma.
As rachaduras ainda eram visíveis se você soubesse onde procurar. Mas rachaduras deixam a luz entrar. E eu estava cheia de luz agora. Luz conquistada, testada em batalha. Eu tinha entrado naquele quarto e visto o sorriso de Júlia. Aquele sorriso cruel e vitorioso. E quase me destruiu. Mas quase. Porque escolhi lutar de volta, expor a verdade, recusar ser apagada. Perdi um casamento. Mas mantive minha dignidade, minha filha. E mais importante, a mim mesma. E no final, isso era tudo. Saí do carro. Destravei minha porta. Entrei na minha casa de cabeça erguida. Atrás de mim, o passado ficou onde pertencia. À frente, o futuro esperava. Incerto, sim. Mas meu. Enquanto começava a cozinhar o jantar, peguei meu reflexo na janela da cozinha. Estava sorrindo. Não com dor. Não com amargura. Com paz. Com poder. Com o conhecimento silencioso de que sobrevivi ao insobrevivível e saí mais forte. Júlia tinha sorrido para mim naquele quarto, pensando que tinha vencido. Mas dessa vez, eu era a que sorria. E dessa vez, era real.